Então, maravilha, meu povo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para o nosso último encontro, para a gente falar do ano de 2026 para cada ascendente. A ideia da nossa conversa está sendo conseguir trazer um pouco mais personalizados trânsitos, obviamente personalizado, mas ainda geral, né, para cada ascendente. Peraí, que ainda tem um povo entrando e aí eu vou aceitando e vou me confundindo aqui. É, Então, só aqueles acordos de início, muita gente que está aqui assistiu os outros encontros, então, só para reforçar, o primeiro e mais importante ponto é que a gente fala aqui de astrologia védica, né? De astrologia indiana. Então é muito importante que você esteja comparando, né, e ouvindo isso que eu tenho para falar a partir do seu ascendente védico, né? Se você tá com o seu mapa tropical por algum motivo ou você não sabe qual é o seu ascendente védico, depois você fala comigo, né? No final a gente troca uma ideia, porque as astrologias não se conversam, né? A gente não consegue usar os trânsitos da Védica no mapa tropical, nem vice-versa. Então, só tomem esse cuidado para ninguém se confundir. Ainda tem um pessoal entrando. Eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas conforme eu for falando, para a gente falar sobre elas no final. Durante a minha fala, eu realmente prefiro seguir com ela, que eu tenho bastante coisa anotada para falar, e aí depois a gente abre para conversa, fico aqui o tempo que precisar para trocar ideia com vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, nesse espaço, responder perguntas muito específicas sobre o seu mapa, né? Se você ouviu o que eu falei e quer perguntar algo muito do seu mapa, ai, mas por que esse trânsito vai passar por cima do planeta X que eu tenho no meu mapa? Não é nesse espaço que eu consigo te ajudar com isso. Para as alunas do Nirvana, da formação ou do aprofundamento da Madu Cabral, amanhã vai ter encontro semanal, então, se alguma dúvida muito específica você quiser tirar, amanhã é o espaço. E se você não for aluna da Madu, né, chegou até aqui por causa das leituras do mapa comigo, só me escrever no privado que a gente troca uma ideia sobre isso. E se você é aluna da Madu e quiser perguntar para mim, você também pode, tá? Não separei, mas não precisa necessariamente separar os espaços. Então vamos lá. A gente estuda trânsitos realmente para entender as energias disponíveis e ficar um pouco mais consciente e tomar um pouco mais as rédeas do nosso caminho. Os trânsitos não são deterministas, né? Não é porque eu vou falar aqui que determinada área da sua vida vai estar ativada que você pode sentar no sofá e ficar esperando o resultado, você tem que agir em relação a isso, mas com certeza saber dos trânsitos te ajuda a tomar decisões mais fluídas com o que o universo está direcionando a sua atenção. Para cada ascendente, eu vou falar bastante sobre o trânsito do regente do signo. Então, para Sagitário, hoje, né? Sagitário e Peixes, eu vou falar bastante de Júpiter. Capricórnio e Aquário, eu vou falar bastante de Saturno. E para todos os signos, assim como eu fiz segunda e ontem, eu também vou dar uma pincelada sobre a influência dos eclipses. Os eclipses esse ano vão acontecer no mesmo eixo o ano inteiro. A gente tem duas temporadas de eclipse em 2026. Uma temporada de eclipse agora em fevereiro, já vou falar as datas certinhas. Outra temporada de eclipse em agosto. E durante todo o ano, Rahu vai estar, né? Ele já está e vai continuar em Aquário e Ketu em Leão.
A gente já teve uma temporada de eclipse nesse eixo em setembro de 2025 agora, e a gente vai ter mais duas temporadas. A primeira de 17 de fevereiro a 3 de março, e a segunda temporada esse ano de eclipse de 12 a 27 de agosto. E os eclipses, eles são 2 semanas, né? É um espaço, o espaço entre os eclipses que sempre acontecem em par tem um espaçamento de 2 semanas, e esse é um período que a gente tem muita disponibilidade de transformação. É um período em que a nossa vida tende, né, um pouco antes, um pouco depois, nesse período assim, a gente tende a ter uma possibilidade de transformar algumas áreas da vida, né? Rahu está transformando a nossa vida de uma maneira mais externa e Ketu transformando a nossa vida numa maneira um pouco mais interna. E o eixo de eclipses esse ano está muito conectado com olhar para onde, para sua força criativa, que é Ketu em Leão, e colocar isso a serviço do mundo, que é Rahu em Aquário, né? Colocar isso para servir a algo. Então vamos lá, falando dos ascendentes, começando. Desculpa quem não é, mas do melhor ascendente de todos, que é o meu, Sagitário. Sem favoritismo, mas com favoritismo. Desculpa. É, Eu vou mostrar aqui a tela, porque quem já entende um pouco mais de astrologia, é bom ter essa conversa visível. E olhem só para esse mapa da esquerda, tá? O mapa do meio, ele é o meu mapa natal, não tem nada a ver com a conversa. E todas as outras informações nessa tela, nesse momento, também não tem nada a ver com a conversa. É só aqui esse mapa da esquerda que a gente tem que se preocupar nesse momento. E é importante dizer, né, se você assistiu a conversa de segunda ou de ontem, a gente falou bastante sobre movimentos dos planetas pelos signos, porque até então a gente falou de planetas relativamente rápidos, que ficam ali um mês, no máximo um mês e meio ou dois num signo. Agora, os planetas que a gente vai conversar hoje são planetas lentos. Júpiter, ele fica mais ou menos um ano em cada signo. Saturno, então, fica 3 anos, né? 2 anos e meio em cada signo. Então, além do posicionamento dos planetas pelos signos, em alguns momentos eu vou ainda mais específico, né? Eu vou falar até do movimento em algumas nakshatras, porque vocês vão ver que isso vai fazer diferença para esses planetas que são mais lentos. Então, começando com o ascendente em Sagitário, Sagitário, né? Quem é ascendente em Sagitário tem esse símbolo aqui, deixa eu marcar. Tem esse símbolo, essa flecha aqui na casa um, nessa casa maior em cima do mapa, ou tem o número 9 aqui escrito, dependendo do mapa que você está olhando. E para quem é ascendente em Sagitário, os trânsitos mais importantes que impactam a sua personalidade e a sua vida são os trânsitos de Sagitário ou de Júpiter. Meu mapa aqui mudou. Deixa eu voltar. Então, são os trânsitos de Júpiter, que é esse planeta aqui que parece um número 4 mais estilizado. Júpiter, então, de novo, ele tem um movimento tradicional, porque esse ano ele vai fazer um pouco diferente. Ele está um pouco rebelde esse ano, mas ele tem um movimento tradicional de ficar um ano em cada signo. Júpiter, ele começa o ano e vai até dia 1º de junho. Opa, tô escrevendo ainda. E vai até 1º de junho em Gêmeos. Ele já teve uma fase em Gêmeos no ano passado, né? De maio, junho, julho.
Ele já teve essa passagem, ele já fez essa passagem por Gêmeos, e agora ele começou o ano em Gêmeos retrógrado. Esse movimento em Gêmeos vai ficar até dia 1º de junho e retrógrado até dia 11 de março, né? Logo depois da primeira temporada de Eclipse. A primeira temporada de Eclipse acaba dia 3 de março. E aí, uma semana depois, 8 dias depois, Júpiter volta ao movimento direto. Júpiter ele está passando por Gêmeos, então ele está trazendo para as sagitarianas e para os sagitarianos uma capacidade muito grande de falar sobre os assuntos, né? O sagitariano, de maneira geral, ele tem uma facilidade de aprender e de se aprofundar nos conteúdos, mas agora com Júpiter em Gêmeos, só o teórico não está sendo mais suficiente, né? É um momento para realmente expandir a sua comunicação, aumentar nesse lugar de troca de ideias e de conversas. É um período para realmente estar em contato com outras pessoas, principalmente pensando que Gêmeos, pro ascendente em Sagitário, é a casa 7 dos relacionamentos. Então é um período que o sagitariano ganha muita sabedoria através das interações, né? Através desse momento de estar em contato com outras pessoas. Enquanto ele está retrógrado, ele reflete um pouco mais, ele revisa um pouco mais essas relações e essas parcerias. A partir do momento que ele volta ao movimento direto, então, a partir do dia 11 de maio, março, a partir do dia 11 de março, deixa eu colocar aqui na tela. Então, a partir do dia 11 de março, vocês podem ver que aquele RX, né, aquele RX que estava aqui do lado, ele some. Isso significa que o planeta voltou ao movimento direto. E aí, o sagitariano ele pode ter uma força maior para fazer alguma movimentação em relação a essas parcerias que ele ficou revisando, né, durante o período retrógrado. O período retrógrado de Júpiter dura aproximadamente 4 meses e meio, 5 meses. Então, ele já vem desde a virada do ano retrógrado, principalmente reavaliando essas parcerias, né? Quem são essas parcerias? O quanto elas expandem e o quanto o sagitariano consegue fazer trocas com essas pessoas, principalmente trocas intelectuais, né? Que são as trocas geminianas. No dia 1º de junho, então, Júpiter vai entrar no signo mais maravilhoso que existe para ele, que é o signo de Câncer, né? Então, só lembrando que a gente tem conversado sobre alguns posicionamentos importantes no céu, e um dos que eu apontei para todos os planetas até agora foi o posicionamento desse planeta quando ele está em exaltação. E Júpiter, ele fica em exaltação, ou seja, ele se sente extremamente confortável para entregar um resultado mais ao. Júpiter é uma sensação de que as coisas vão dar certo, de que tem um conhecimento para compartilhar. E em Câncer, ele consegue fazer tudo isso através de uma energia de nutrição, de compaixão, de expansão emocional. Comecei falando que Júpiter fica um ano em cada signo. Mas Júpiter ele está muito rápido no céu, então ele vai passar por Câncer. Ele vai ficar em Câncer do dia 1º de junho ao dia 31 de outubro, ou seja, junho todo, julho todo, agosto todo, setembro todo, outubro todo, 5 meses. E aí ele já vai para Leão, ainda nesse ano. Em Leão, ele vai diminuir a velocidade, vai começar a andar para trás e vai voltar para Câncer de novo para finalizar o rolê.
Então a gente tem esse ano, esses 5 meses de Júpiter em Câncer, que é um período de novo para aproveitar essa energia de nutrição e de expansão emocional. Para o sagitariano e para a sagitariana, esse trânsito acontece na casa 8, que é uma casa em que você, né, em que a gente abre mão do controle e confia mais no processo. A casa 8 é a casa de transformações, é a casa dos valores que chegam até você sem você necessariamente ser passando por ali, traz essa sensação de que vai dar tudo certo, né? De que a vida pode transformar do jeito que tiver que transformar, mas tem alguma coisa maior ali abençoando e trazendo ganhos inesperados, principalmente ganhos de cunho mais emocional e espiritual, que é isso que Júpiter rege, né? Dentro desse trânsito, então, dentro desses 5 meses, a gente consegue dividir em 4 momentos. O primeiro momento é logo no começo, assim que Júpiter entra em Câncer e até dia 18 de junho, ou seja, de 1º a 18 de junho, em que Júpiter vai estar num pedacinho de Câncer e agora começam os nomes estranhos. Eu sinto muito, eu vou ter que falar um pouco em sânscrito, porque são os signos indianos, né? São as nakshatras. Então, a primeira fase de em Câncer começa em Punarvasu com repetição. É uma nakshatra conectada com fazer as coisas de uma maneira repetida. Então, o começo desse trânsito de Júpiter em Câncer favorece principalmente para as sagitarianas e para os sagitarianos esse lugar de fazer algumas coisas mais do que uma vez para confirmar alguns processos, para confirmar algumas relações, para confirmar alguns estados emocionais. Depois, Júpiter vai passar por 2 meses em Puxa, que é outra nakshatra. Esse período de Júpiter em Puxa, né? Então, vai ser do dia 18 de junho ao dia 19 de agosto. Então, de 18 de junho a 19 de agosto, Júpiter vai estar em Puxa, que aí é o coração de Câncer, né? É o momento em que o sagitariano, a sagitariana pode se sentir muito abençoado, nos seus mergulhos internos, nos seus processos internos, vai querer expandir isso de alguma forma, deixar algum legado. É um bom momento para realmente expor algo para o mundo, alguma ideia para o mundo, fazer algo nascer a partir desse movimento. E aí, no meio desse rolê, no meio dessa expansão de Júpiter em Puxa, o Sol começa a chegar por perto e causar uma combustão. E aí, na metade de julho, deixa eu colocar o Sol aqui. E aí, na virada de julho para agosto, de 14 de julho a 13 de agosto, ou seja, um mês, né, dentro desse movimento de puxa, o Sol e Júpiter se encontram no céu. A combustão de Júpiter acontece todos os anos, tá? Não é um movimento, oh meu Deus, o que vai acontecer comigo? Acontece todos os anos, mas com certeza é um momento que o sagitariano e a sagitariana pode sentir uma queda na vitalidade. Combustão é sempre uma purificação, então é sempre um momento que rola uma necessidade de cortar alguns excessos, principalmente na ação e na força física, para entender realmente a essência que fica, né? O que é o básico que não dá para, que é inegociável. Júpiter em combustão
pode ficar um pouco inflamado nas suas verdades, né? A verdade jupiteriana do conhecimento, quando o Sol, que é o ego, chega muito perto, pode trazer um pouco de excesso de certeza, né? Então, tomar um pouco de cuidado nesse período de 14 de julho a 13 de agosto. E o final do movimento de Júpiter por Câncer é em Ashlesha, a nakshatra das Nagas, a nakshatra das cobras, das serpentes. E esse é um período que Júpiter se aprofunda em conhecimentos mais secretos, é um período bem interessante para mergulhar em estudos um pouco mais sutis, ter acesso a alguns segredos e trabalhar com esse conhecimento de uma forma mais potente, né? De trazer à tona alguns conhecimentos mais sutis. Esse movimento por Ashlesh, então, é de 19 de agosto a 31 de outubro, e aí fecha os 5 meses em Câncer nessa primeira fase de Júpiter em Câncer. Primeira fase é um pouco errado, porque ele já passou por Câncer no final do ano passado por 1 mês e meio. Então já é uma segunda fase e vai ter uma terceira fase em 2027. Mas então, só para repetir as datas e para seguir para Leão, né, para Júpiter em Leão. Júpiter entra em Câncer dia 1º de junho, fica em Punarvasu até dia 18 de junho, em Puxa de 18 de junho a 19 de agosto, e no meio desse período em Puxa ele fica em combustão de 14 de julho a 13 de agosto. E aí o final do trânsito em Câncer é por Ashleisha, de 19 de agosto a 31 de outubro. E aí Júpiter entra em Leão no dia 31 de outubro. E ele fica em Leão, ele vai ficar em Leão até a virada do ano, né? Então esse movimento segue até 2027, até o começo de 2027. E no dia 13 de dezembro ele entra em movimento retrógrado para voltar para Câncer e finalizar o trabalho em Câncer. Mas nesse momento em Leão, que vai ser basicamente novembro e dezembro para esse ano, ele continua em 2027, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. É um período realmente de palco para o sagitariano e para a sagitariana usar esse conhecimento de uma forma a expandir a sua imagem, expandir a sua, a sua confiança nesse conhecimento, né? Então, enquanto o período de câncer é um período para o sagitariano e para a sagitariana usar o conhecimento como ferramenta de nutrição, quando isso acontece em Leão, pode continuar usando como ferramenta do que seja, né, o conhecimento, mas se percebe um pouco mais líder a partir desse saber. O saber ele entra um pouco mais de um lugar de liderança para o sagitariano aproveitar um pouco mais esse conhecimento em momentos de destaque, em momentos é, de liderança. E aí, a virada do ano, Júpiter vira o ano retrógrado, como já virou esse ano, e Júpiter retrógrado traz uma energia de revisão dos estudos, né? Então, tem sempre esse período, 4 meses mais ou menos por ano, que Júpiter vai estar retrógrado para a gente rever as nossas crenças, para a gente revisitar se os caminhos que a gente escolheu de conhecimento ainda fazem sentido para nós. E aí, só para finalizar Sagitário com os eclipses, a gente vê que os eclipses esse ano para Sagitário estão impactando a casa 3 e a casa 9, né? Rahu em Aquário na casa 3, Ketu em Leão na casa 9, que é um eixo
de estudos e comunicação desses estudos, né? Então, os eclipses trazendo uma, uma tranquilidade em relação ao que o sagitariano já sabe, um pouco até de desapego em relação a novas aquisições de conhecimento, porque esse ano é um ano de testar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidade, transformar esse conhecimento em comunicação, movimentar esse conhecimento de alguma forma, perceber que o que você sabe precisa ou faz mais sentido se ele for colocado a serviço de um coletivo, colocado a serviço de um grupo e de uma sociedade, né? Então, esse conhecimento realmente sendo base para sua ação, para sua construção de habilidades e para sua comunicação esse ano, certo? Esse é o ascendente em Sagitário. Se tiverem dúvidas no final, a gente conversa. É, A Marina perguntou como que Júpiter fica em Gandanta. Júpiter vai ficar em Gandanta um bom tempo. Na verdade, ele vai ficar em Gandanta é, um bom tempo, porque ele nem vai sair de Gandanta. Ele vai entrar em Leão, vai ficar retrógrado em Gandanta e vai voltar para Câncer. Mas basicamente o Gandanta de qualquer graha, né? De qualquer planeta. E aí, só contextualizando para quem não sabe o que é Gandanta, existem três áreas do zodíaco, que eu vou colocar com um coraçãozinho porque eu sou bem otimista, mas são três áreas do zodíaco onde um signo de água encontra um signo de fogo, ou seja, entre Peixes e Áries, entre Câncer e Leão e entre Escorpião e Sagitário. E essas áreas do zodíaco são áreas de bastante intensidade e bastante profundidade, porque a água e o fogo são elementos bem opostos e, por uma explicação um pouco mais técnica, não existe uma nakshatra que transite entre esses signos. A nakshatra acaba, né? Um dos ciclos das nakshatras acaba no signo de água e um novo ciclo de nakshatras começa num signo de fogo. Então, a transição de um graha, de um planeta, de um signo de água para um signo de fogo é muito brusca. E isso chacoalha padrões muito internos nosso para a gente questionar e fazer alguma mudança em relação a isso. E de maneira geral, Júpiter vai ficar em Gandanta uns 4 meses direto, revisitando as nossas crenças. Basicamente é isso, né? Aprofundando os nossos conhecimentos em termos, de padrões que limitam a gente, porque o Gandanta fala muito de nó, fala muito do que prende, do que deixa a gente pequeno ou pelo menos faz a gente ter uma sensação de menor mobilidade, né? Então, o Gandanta é um momento no céu que acontece com frequência, né? Todo ano, todo mês a Lua passa 3 vezes por Gandanta, todo ano planetas rápidos passam ali, né? 3 vezes por Gandanta. E o Gandanta de Júpiter vai trazer esse remeleixo, principalmente nas crenças. O período exato do Gandanta, então eu não tinha pegado essa informação, mas vamos ver aqui. O Gandanta começa com. Porque o Gandanta. Deixa eu pôr o Júpiter no spotlight, que aí fica mais fácil. O Gandanta começa a 26 graus e 40 do signo de água. E, obviamente, né, um planeta que é mais lento, quando ele vai passar por Gandanta, ele fica mais tempo em Gandanta, porque como ele é mais lento, ele fica mais tempo.
Então, o Gandanta de Júpiter começa dia 8 de outubro de 2026 e não acaba mais. Porque ele realmente, vocês podem perceber que ele chega a 2 graus e 47, sendo que ele sai de Gandanta a 3 graus e 20 e já volta para o movimento retrógrado, ou seja, continua em Gandanta. E aí fica em Gandanta até. Eu acho que eu estava evitando essa informação, por isso que eu nem anotei. Até dia 19 de fevereiro. E aí ele vai voltar bastante para dentro de Câncer, vai ficar em movimento direto de novo e vai passar por Gandanta de novo, né? Mas aí isso é uma conversa para 2027, depois que a gente passar da primeira fase do Gandanta, né? Aí a gente passa de novo pela segunda fase. A gente aumenta a prova do líder. Muito bom. Júpiter passa por Gandanta 3 vezes, passa por Gandanta a cada 4 anos, mais ou menos. Maravilha. Vamos para Capricórnio. Então, Capricórnio, é 1 grau de cada vez, muito bem. 1 grau de cada vez. Capricórnio, então, o ano vai começar, está começando, porque agora todos os planetas rápidos estão transitando, estão saindo de Sagitário e estão começando a entrar no seu ascendente. E isso vai ser bem divertido, isso vai ser bem ativado durante todo o próximo mês. Mas a nossa conversa para Capricórnio vai ser sobre Saturno. Saturno, ele vai ficar o ano todo em peixes, e é isso, acabou, podemos ir para Aquário, porque não, brincadeira. Saturno é o graha mais lento de todos que a gente estuda na astrologia védica. Ele fica aí 2 anos e meio num signo, mais ou menos. Ele entrou em peixes dia 29 de março de 2025 e ele vai ficar em peixes até 23 de fevereiro de 2028. Então ainda tem 26 todo, tem 27 quase todo, porque em 27 ele vai para Áries rapidinho, volta em movimento retrógrado para Peixes. E aí é só realmente em fevereiro de 28 que ele vai sair de Peixes para voltar só daqui 28 anos. Para o ascendente em Capricórnio, Saturno está impactando a sua comunicação, está impactando a sua coragem, está impactando a sua construção de habilidades. Esse posicionamento, por ser Saturno, traz muita disciplina e estrutura e responsabilidade para esses assuntos, né? Então, é olhar para a comunicação de uma forma disciplinada e estruturada, amadurecer a forma que você se comunica, assumir as suas iniciativas com seriedade, né? Então, Saturno na casa 3 tira um pouco da coragem, mas aumenta em persistência, né? Transforma a coragem em persistência. Relacionamento com irmãos também podem estar em destaque nesse momento, com uma necessidade de uma abordagem mais paciente, um pouco mais compassiva. A comunicação que passa por Saturno em Peixes é uma comunicação mais profunda, tem um senso de propósito muito grande, né? Saturno em Peixes, ele traz essa profundidade, esse entendimento do tempo, das finalizações. Então, ele entende a necessidade de ser mais verdadeiro nas suas trocas. Até dia 20 de janeiro, ou seja, logo logo, Saturno tá no comecinho de Peixes, que é Purva Bhadrapada. A primeira nakshatra de Peixes é Purva Bhadrapada,
que é uma nakshatra mais conectada com purificação e transformação. Então, essa primeira fase, é, que não é uma primeira fase, porque, de novo, Saturno já tinha avançado bastante em peixes, mas voltou retrógrado. Então, agora, essa primeira fase do ano está mais conectada com olhar para sua comunicação e purificar algumas mensagens, limpar um pouco a forma como você se comunica, transformar isso em uma comunicação um pouco mais, de novo, profunda e intensa. E porque a partir do dia 20 de janeiro e até o dia 18 de maio, Saturno vai para nakshatra seguinte, que é Uttara Bhadrapada. Opa. Agora ele está em Purva e depois ele vai para Uttara Bhadrapada, que é de 20 de janeiro a 18 de maio. E aí o Tara Bhadrapada é um pouco mais madura, é uma nakshatra mais madura. Então, se esses primeiros 20 dias do ano foram 20 dias um pouco mais conectados com uma purificação e uma limpeza, a partir do dia 20 de janeiro e até dia 18 de maio, os capricornianos podem sentir uma responsabilidade, principalmente espiritual, uma abordagem mais madura e paciente na sua comunicação, uma necessidade e uma vontade de expressar os seus conhecimentos, principalmente o seu conhecimento prático. Saturno é sempre muito prático, né? Então, o capricorniano vai poder falar dos seus aprendizados e do que coloca em movimento. Nesse meio do caminho também, enquanto Saturno estiver em Uttara Bhadrapada, tem um outro fator que traz seriedade para os capricornianos, porque Saturno vai entrar em combustão. Saturno em combustão acontece todo ano. Esse ano a combustão de Saturno vai acontecer do dia 20 de março ao dia 18, ao dia 12 de abril, desculpa, 20 de março a 12 de abril. E a combustão de Saturno tende a ser a combustão mais desafiadora, porque Saturno e o Sol são muito opostos, né? Então, esse pode ser um período ali de 20 dias, né, de 20 de março a 12 de abril, que os capricornianos e as capricornianas podem se perceber muito duros na sua comunicação, porque o Sol quer liderar, mas Saturno quer ser inclusivo. E aí rola um embate, e normalmente, quando rola um embate, as coisas saem um pouco fora do controle. É um período que vale a pena ficar um pouco mais introspectivo. De novo, combustão pode trazer queda de energia física e de uma sensação de vitalidade, porque o planeta que rege o nosso ascendente é o planeta mais importante para a gente estudar vitalidade e força física. Então, Saturno em combustão pode trazer essa queda de vitalidade para os capricornianos. E, de novo, a comunicação pode ficar um pouco mais direta, né? Um pouco mais diretiva e um pouco mais agressiva nesse sentido de querer expor a sua verdade e um pouco menos compassiva. E daí, dia 18 de maio, Saturno entra em Revati, que é a última nakshatra de Peixes. Então, Peixes tem as Badrapadas e o finalzinho de Peixes é Revati. E Revati é realmente a nakshatra mais sensível de todas, mais empática.
Saturno fica em Revati de 18 de maio a 10 de outubro, porque daí ele vai ficar retrógrado, vai voltar para o Uttara Bhadrapada. E a ideia de Saturno passando por Revati é realmente finalizar o rolê, né? Os capricornianos podem estar com uma sensação de que precisam finalizar alguns projetos, porque Saturno está passando pelo último signo do zodíaco, pela última nakshatra do zodíaco. Então, de 18 de maio, a 10 de outubro, pode ser um ótimo período para olhar para esses projetos que precisam de finalização, principalmente projetos de comunicação, principalmente projetos conectados com viagens. A casa 3 também é uma casa de viagens. Tirar do papel alguma viagem que você quer fazer. E também projetos que envolvam os assuntos piscianos, né? Então, os assuntos piscianos estão muito conectados, principalmente com espiritualidade e imaginação. Então, esse é um período, de 18 de maio a 10 de outubro muito potente para isso, e muito potente também para guiar outras pessoas por processos, porque Revati é regida por Pushan, que é a deidade que guia a gente depois que a gente faz a nossa passagem para o outro plano. Então, Saturno em Revati tem essa força de você se colocar como uma estrela guia de algum caminho, de algum projeto, de alguma ideia. Então, tem toda essa potência nesse período. No dia 27 de julho, Saturno entra em movimento retrógrado, como eu falei ontem e queria reforçar. Apesar de parecer que Mercúrio é o planeta que está sempre retrógrado, na verdade, o planeta que mais fica retrógrado em tempo corrido, né? Se a gente contar os dias retrógrados no ano, é Saturno. Saturno fica retrógrado 5 meses, 5 meses e meio. Saturno vai entrar em movimento retrógrado dia 27 de julho e fica até dia 11 de dezembro. E esse é realmente o período de revisitar os projetos de comunicação, os padrões de comunicação, um período para revisitar e reconsiderar iniciativas passadas, principalmente que precisavam de um impulso de coragem e que você guardou na gaveta, resolver pendência com os irmãos, realmente reestruturar algumas coisas que estavam atrasadas. Óbvio que ninguém fica 5 meses no ano sem produzir coisas novas, então não tem como a gente levar o período retrógrado tão ao pé da letra, mas tende a ser um período que coisas que já estão em andamento ganham mais força e novas ideias tendem a não ser o melhor momento para começar. Então, fica mais ou menos o primeiro semestre para novas ideias e o segundo semestre para manter essas ideias em movimento, né? Seria mais ou menos essa uma divisão do ano dos capricornianos. E aí, como Saturno ficou retrógrado, ele volta para Uttara Bhadrapada, que é a nakshatra do coração de peixes, né, do meio do signo de peixes, para esse último momento, e aí ele vira o ano em Uttara Bhadrapada, consolidando esses aprendizados retrógrados, né, com essa postura mais sábia, disciplinada e paciente, lembrando o grau de maturidade espiritual. Deu uma travada? Acho que voltou. Tá. Apareceu aqui a mensagem. Cornianas, uma comunicação que realmente expõe a sua sabedoria e a sua maturidade para o mundo.
Os eclipses, só para finalizar, Capricórnio, trazendo bastante força. Deixa eu marcar aqui os eclipses. Então, Rahu aqui na casa 2 em Aquário, e Ketu aqui na casa 8 em Leão. Os eclipses, então, fazendo o capricorniano sentir que tem que carregar o mundo nas costas, porque Ketu está desapegando o Capricórnio dos assuntos da casa 8, que são assuntos mais de aceitar ajuda, se colocar mais nesse lugar de receber dos outros, e muita exploração e muito desenvolvimento da sua força para construir a sua própria riqueza, para correr atrás dos seus próprios valores, dos seus próprios recursos. Então, realmente, os eclipses para o ascendente em Capricórnio expondo muito essa força de fazer o que tem que ser feito para construir a sua vida, né, de maneira geral. E reafirmando essa força de, de se manter, né, de conseguir realmente construir o seu próprio valor com as suas próprias mãos. Muy bien. Vamos para Aquário. Ascendente em Aquário, então, você é ascendente. é, Você é ascendente em Aquário se você tem esse símbolo aqui na casa um ou o número 11. E por ser ascendente em Aquário, você tem Saturno também como planeta mais importante para você. Os trânsitos, eles são os mesmos, olha só, né? Não vou, vou repassar por todos os trânsitos, porque impactam casas diferentes, mas as datas são exatamente as mesmas que impactam o ascendente em Capricórnio e impactam o ascendente em Aquário. Saturno continua o ano todo em peixes, para os dois ascendentes, na verdade, para todo mundo, independente do ascendente. Só que aqui, para o ascendente em Aquário, ao invés de impactar tanto a comunicação, como ele impactou para Capricórnio, para o ascendente em Aquário, Saturno vai impactar um pouco mais esse lugar de geração de recursos e valores pessoais, e de relacionamento com a família. A casa 2 é essa casa da nossa família de origem, principalmente. Então, a disciplina, a estrutura, a responsabilidade, que são assuntos saturninos, para o ascendente em Aquário, muito direcionando esse olhar para a forma como ele constrói a sua riqueza, como gerencia a sua riqueza, como gerencia os seus valores de maneira geral, sendo eles materiais ou não, né? Valores pessoais, valores éticos, moral, como que isso sustenta o eu? É um período realmente para amadurecer a forma de lidar com o dinheiro, é um ano para aprimorar a sua relação com o dinheiro, para olhar para a relação com a família, para desenvolver maturidade nesse relacionamento, paciência, espiritualidade. É, é um trânsito realmente para reavaliar o ano todo, né? O ano todo do aquariano reavalia a sua relação com o que é valioso, né? O que que é valioso para você, o que que você realmente valoriza nessa vida. Então, mais uma vez, o começo do ano de purificação. Saturno começa o ano na nakshatra de Purva Bhadrapada até o dia 20 agora. Então, um período um pouco mais de olhar para esses recursos e para esses valores
num lugar de purificação, de limpar os excessos, de limpar os excessos nas relações familiares também. E a partir do dia 20 de janeiro até o dia 18 de maio, essa limpeza se transforma, vai se transformando pouco a pouco em maturidade, né? Então, o Tara Bhadrapada, que é a segunda nakshatra de peixes, faz com que os aquarianos olhem para esses assuntos da casa 2 agora com mais sabedoria, com mais disciplina, com mais maturidade, com responsabilidade, né? Saturno está muito conectado com fazer o que tem que ser feito, independente de você querer ou não. Então, esse é um ano que os aquarianos e as aquarianas entendem que precisam olhar para esses assuntos, independente de se está fácil ou não olhar para esses assuntos. Dentro desses meses, em Uttara Bhadrapada, Saturno fica em combustão, que é um período bem sensível, o período mais sensível, eu diria, do ano para ascendente em Aquário, tirando os eclipses, que aí também são bem sensíveis para os ascendentes em Aquário esse ano. Saturno em combustão, então ele vai ficar em combustão de 20 de março a 12 de abril. E esse período é sensível porque o Sol, ele é uma energia muito oposta a Saturno. Então pode ser um período com falta de clareza nas decisões financeiras, pode ser um período de gastos excessivos, pode ser um período com uma certa dificuldade nas relações familiares, as relações familiares assumindo um peso de responsabilidade, mas um peso, né? Não só uma sensação de que faz parte da relação, mas um lugar um pouco mais intenso. E realmente é um período, de novo, que o corpo físico pode sofrer bastante, você pode sentir um cansaço, uma necessidade de agir um pouco menos. E é bem interessante ouvir esse chamado e descansar, se possível, né? E daí, de 18 de maio até dia 10 de outubro, ou seja, finalzinho de maio, junho, julho, agosto, setembro inteiro e comecinho de outubro, Saturno se encaminha para a última nakshatra do zodíaco, para o último signo, que é Peixes. Então, esse é um período de finalizar algumas pendências financeiras, é um período mais suave, então tem uma capacidade de expressar os seus valores com mais compaixão. Lembrando que aqui a todo momento eu estou falando de finanças, realmente é um assunto muito importante da Casa 2, mas também tem esse lugar de valores mais sutis, né? Do que você acredita, do que te sustenta como ser humano. É, hábitos alimentares também é um assunto da Casa 2. Então pode ser que ao longo desse ano todos os aquarianos tenham que olhar para a sua saúde, principalmente no lugar dos hábitos alimentares, com muita seriedade, com muita responsabilidade. É, e aí, nesse período em Revati, o que mais chama a atenção é essa possibilidade de realmente finalizar alguns processos, né? De finalizar alguns passos conectados com os assuntos da casa 2. No meio desse rolê, no meio de Saturno passando por Revati, ele vai para movimento retrógrado, ele vai andar para trás, mesmo, né? Lembrando que ele não anda para trás, é só uma ilusão de ótica, mas a sensação que a gente tem a partir daqui da Terra é que ele realmente está caminhando para trás. Então, do dia 27 de julho até dia 11 de dezembro, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro e né, quase metade de dezembro, Saturno fica retrógrado.
E aí também volta a revisar todos esses assuntos da casa 2. O trânsito de Saturno é realmente muito intenso, né? Então a gente pode perceber que as nossas conversas de segunda e de terça foram muito mais dinâmicas. A gente falava de uma área da vida, de repente a gente falava de outra, de repente a pessoa estava pensando em outra. E com Saturno é o mesmo assunto, de algumas formas diferentes, mas é sempre o mesmo assunto, né? Então, durante esse período retrógrado de 27 de julho a 11 de dezembro, muito potente para reavaliar padrões financeiros, reavaliar os valores pessoais, olhar para a dinâmica familiar e entender né, os detalhes que podem melhorar e o que pode fazer diferente. É um período que tende a ter alguns atrasos, né? Saturno retrógrado, ele traz essa questão com o tempo. Saturno rege o tempo. E quando o regente do tempo, o senhor do tempo, está andando para trás, algumas coisas podem andar para trás na nossa vida, né? Então, esse é um período que também os aquarianos podem sentir esse pé no breque, né? Essa coisa um pouco mais morosa. Lembrando que uma coisa mais morosa também significa uma coisa mais cuidadosa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Nada é ruim, ou bom. Tudo pode ser olhado de um ponto de vista de utilidade, né? Ok, esse movimento retrógrado é bom para o quê e é desafiador para o que mais, né? Durante esse movimento retrógrado, Saturno volta para Uttara Bhadrapada. Ele vai voltar para Uttara Bhadrapada dia 10 de outubro. E aí, em Uttara Bhadrapada, ele vira o ano. E em Uttara Bhadrapada tem essa consolidação dos aspectos conectados com a disciplina financeira, com a paciência nos relacionamentos familiares, com a sabedoria para fazer melhores escolhas dos seus valores pessoais. Então, esse é o panorama de Saturno para o ascendente em Aquário. E aí a gente fala dos eclipses, que para os aquarianos e as aquarianas, basicamente, camaleão. É um ano para se experimentar, porque os eclipses estão acontecendo no próprio ascendente. Os eclipses acontecem no mesmo eixo a cada 18 anos. Então, faz 18 anos que vocês passaram por esse trânsito, aquarianos e aquarianas, em que o foco de transformação está na personalidade como um todo. Keto, que é o desapego, que é a base, tá pedindo para vocês deixarem os dramas de relacionamento um pouco de lado, as questões de parceria, deixar isso o mais organizado possível para ser uma base sólida, porque o que está em jogo é a sua capacidade de inovar e de transformar a sua própria identidade, a sua autoimagem, a sua personalidade, é, se expressar de formas diferentes. É um período para mudar a aparência física, experimentar diferentes estilos de roupa, de cabelo, de cores, conhecer pessoas novas, transitar por diferentes grupos, porque tudo isso acontece em Aquário. Então, não é só sobre a sua personalidade, mas é também entender um pouco como que essa personalidade aparece nos grupos que você transita, né? Então, testar diferentes caminhos e diferentes grupos para transitar ao longo do ano. As transformações acontecem o ano inteiro, mas com certeza são muito ativadas nas temporadas específicas de eclipse que eu comecei a nossa conversa falando, né? Dia 17 de fevereiro a 3 de março e 12 a 27 de agosto. E aí a gente vai para o último ascendente,
que é o ascendente em peixes. Então, as piscianas e os piscianos, eles têm esse desenho na casa um ou o número 12. E se você é pisciana, deixa eu voltar o trânsito para agora, para eu poder. Então, se você é pisciana, de novo, o planeta mais importante para você acompanhar os trânsitos é Júpiter, que é esse planeta que aqui no meu gráfico está em laranja e parece um número 4. Júpiter, ele virou o ano então em Gêmeos. Ele virou o ano em Gêmeos retrógrado, e isso faz com que pros piscianos o impacto esteja principalmente nos assuntos conectados com a casa. Então, piscianos e piscianas podem se perceber muito ativos dentro de casa, com uma vontade muito grande de se comunicar, de movimentar essa casa, esse ambiente doméstico. Pode ser mudando de casa ou fazendo transformações dentro de casa, uma vontade muito grande de se expandir nesse ambiente, de se sentir expandindo esse ambiente. De novo, seja porque vai mudar de casa, seja porque tá fazendo um trabalho bem bacana, por exemplo, de meditação e sente o seu mundo interno se expandindo. Lembrando que a casa 4 ela não fala só da sua casa física, fala também de você como uma boa casa para você mesmo. Então, como que você usa o conhecimento, transforma ele em ferramenta para que você expanda, né? Para que você se sinta maior. É, um relacionamento que também pode estar muito em destaque nesse momento para as piscianas e para os piscianos é o relacionamento com a mãe. A casa 4 também fala do relacionamento com figuras maternas. Ele fica retrógrado até o dia 11 de março. Então, enquanto ele está retrógrado, toda essa movimentação é um pouco mais de revisar onde você mora, de revisar o seu ambiente doméstico, de revisar, as suas emoções e como você aplica os conhecimentos que você tem para transformar em habilidade, principalmente em inteligência emocional. E aí, a partir do dia 11 de março até o dia 1º de junho, colocar isso na prática e andar para frente, né? Andar para frente com esse contexto. É, No dia 1º de junho, Júpiter entra em Câncer. Júpiter vai ficar em Câncer de 1º de junho a 31 de outubro. Todas essas datas iguais ao ascendente em Sagitário, mas impactando uma outra área da sua vida, que é a área de criação e criatividade. Muito interessante, porque, de novo, o Júpiter em Câncer fica muito potente. Ele fica com uma capacidade muito grande de expandir, e de nutrir os outros através de ferramentas emocionais. E aqui ele vai impactar uma casa de criatividade e de filhos, uma casa de manifestação no mundo. As piscianas em idade fértil, se não quiserem ter filho, vale a pena, né, se cuidar nos métodos contraceptivos, porque vai ser um período de muita fertilidade. Essa fertilidade ela pode nascer como projetos, como ideias, como filhos, como paixões, como inspiração. Qualquer forma que você sinta que você está botando coisas para o mundo, vão ser 5 meses realmente muito potentes para isso acontecer. O começo do trânsito, enquanto Júpiter estiver em Punarvasu, de 1º a 18 de junho, é um período para encarar alguns processos mais repetitivos de padrão,
É, como essa casa é uma casa de romance, pode ser, enfim, um romance, um padrão conectado com a forma como você se apaixona, que você tem que olhar para isso, ou alguma forma, uma criação que precisa de uma atenção extra, você sentir que as suas expressões criativas elas estão um pouco mais lentas e você precisa de um cuidado maior, porque, de novo, o Punarvasu é uma nakshatra de repetição, de fazer as coisas mais do que uma vez. E aí, de 18 de junho a 19 de agosto, Júpiter passa pelo coração de Câncer bem rapidinho, porque ele tá louco para chegar em Leão rápido, infelizmente. E aí, quando ele passa nesse coração de Câncer, de 18 de junho a 19 de agosto, é o período mais profundo dessa exaltação, que Júpiter pode se sentir realmente muito fértil para criar, para se sentir abençoado, que as suas criações vão dar certo. É uma fé e uma confiança que expande. Na educação dos filhos, no relacionamento com os filhos também é um período muito próspero, e dos relacionamentos afetivos, né? A casa 7 é a casa do casamento, mas a casa da paixão e do namoro, da expressão da paixão, é a casa 5. No meio desse caminho, né, que Júpiter estiver em Puxa, ele vai ficar em combustão de 14 de julho a 13 de agosto. Ele fica em combustão, ou seja, ele fica muito perto do Sol. E esse período de Júpiter em combustão é um período que rola uma frustração, quase como se a sua sabedoria ela não você pode achar, né, que realmente sabe mais do que as outras pessoas, então perde essa capacidade de nutrir os outros pelo conhecimento. Fica um pouco mais impositivo, fica um pouco mais impulsivo com o seu conhecimento, um pouco mais irritado. E, de novo, para piscianos e piscianas que são regidos por Júpiter, a combustão pode ser uma fase de cansaço, né? Pode ser uma fase que seja bem interessante tirar umas férias ou diminuir o ritmo quando possível. E o finalzinho do período de Júpiter por Câncer é Júpiter passando por Ashlesha. Ashlesha é a nakshatra, de novo, das Nagas. Júpiter passa por Ashlesha de 19 de agosto a 31 de outubro. E esse é um período muito intuitivo para as criações. Ashlesha é a nakshatra que conecta a gente com esse lugar de câncer da intuição. Então, nesse período, né, confiar na intuição é muito interessante, aproveitar essa intuição para criar ideias, pôr ideias no mundo, criar projetos, na criação dos filhos, né? Então, as intuições conectadas com todos esses assuntos da casa 5 durante o período de 19 de agosto a 31 de outubro é realmente muito potente. Vale a pena ouvir essa intuição. E aí, de 31 de outubro até a virada do ano, Júpiter entra em Leão. Júpiter passando por Leão para o ascendente em Peixes vai trazer uma necessidade muito grande de cuidar da rotina e olhar para a rotina e se responsabilizar pelas suas escolhas do dia a dia. É um período muito potente para colocar o seu conhecimento a serviço de algo maior. Pode ser um período que os piscianos e as piscianas sintam vontade de se envolver com algum projeto social ou com algum lugar
ou alguma ideia que coloque esse conhecimento em movimento um pouco mais servil. Também é um período muito bom para aproveitar esse conhecimento para resolver os BO do dia a dia, porque a casa 6 é a casa da rotina, é a casa daquilo que a gente tem que resolver todo dia, uma conta ali que tem que pagar, um problema que tem que resolver ali, uma pessoa, né, que trouxe algum desafio ali, enfim. Os piscianos nesse período vão ficar muito orientados para resolver os problemas do dia a dia, e também conectados com rotina de saúde, né? Então, atividade física, alimentação e sono são três pilares bem importantes a partir do dia 31 de outubro, enquanto Júpiter estiver em Leão. E aí, no finalzinho do ano, dia 13 de dezembro, o Júpiter entra em movimento retrógrado e todo esse olhar para a rotina se intensifica num lugar de revisão, né? Então, os piscianos realmente viram o ano se preocupando com o que devem reorganizar na sua rotina, realmente bem carinha de resolução de ano novo, mas para o próximo ano, né? Então tá, deixa aí anotado na agenda, mas não precisa se preocupar com isso agora. É, E aí, nesse meio do caminho, passando por Gandanta, que de novo é esse lugar de olhar para os desafios com mais intensidade, com mais profundidade e com uma capacidade de desatar alguns nós que te deixam um pouco mais livre na sua jornada, né? Então, os Gandantas têm essa potência. E para finalizar a nossa conversa de hoje e abrir para perguntas, a gente tem os eclipses para os piscianos e para as piscianas, convidando eles a fazerem o que eles mais gostam no mundo, que é se esconder na floresta. Rahu está em Aquário, que para o pisciano é a casa 12 do isolamento, da espiritualidade. Então é um bom momento para experimentar novas formas de se conectar com esses assuntos, de mergulhar na sua imaginação. A Casa 12 está muito conectada com os sonhos, então é muito interessante ao longo desse ano ter um diário dos sonhos, por exemplo, é, e deixar a rotina, pelo menos no começo do ano, né, e até esse momento, porque aí depois de outubro, depois do dia 31 de outubro, quando Júpiter entrar em Leão, isso passa a ser um assunto que volta para a pauta. Mas até dia 31 de outubro a rotina fica ali meio acontecendo do jeito que ela tem que acontecer, porque o foco realmente está em se desapegar dessas questões do dia a dia para poder desenvolver atividades mais sutis, conectadas com a espiritualidade, com o desapego, com as práticas, religiosas e espirituais de maneira geral. Muito bem. É, Esses foram os ascendentes, esses foram os trânsitos dos ascendentes, dos 12 ascendentes, hoje dos últimos quatro. E estou aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida. De novo, só queria reforçar que eu não consigo, infelizmente, gostaria muito, mas não consigo responder perguntas muito específicas do mapa de vocês. Mas se tiverem perguntas mais gerais sobre os trânsitos, eu estou super afim de ajudar quem quer que seja. E só queria reforçar pela última vez na nossa conversa que eu mantive os valores das minhas leituras de mapa, os valores de 2025, para você agendar a sua leitura de mapa comigo até amanhã.
A partir de sexta, eu vou fazer um reajuste nos meus valores de atendimento, e aí, a partir de sexta, vai ficar um pouco mais carinho. Mas se você quiser agendar e garantir o seu atendimento com os valores de 2025, meu site está nos comentários, vou colocar agora, mas é basicamente o meu nome, barbarasaião.com.br. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Oi, pessoal, as aulas ficaram gravadas? Sim, tá tudo gravado. Tudo gravado no Chandra, nesse curso de estudo de trânsitos que a Rosa comentou. Estão subindo o curso bem rapidinho, por exemplo, as aulas de segunda e de terça já estão lá, a de hoje provavelmente até amanhã deve estar lá também. A Júlia colocou, me confundi, é bom finalizar coisas em Revati ou com Saturno em combustão. Saturno em combustão é um pouco para diminuir o ritmo, não necessariamente finalizar, diminuir o ritmo, porque as coisas vão ficar bem agitadas e bem cansativas, e finalizar, com certeza. Durante todo o período de Saturno em Peixes, vocês, né, aquarianas e capricornianas, podem sentir uma necessidade de finalização, porque Peixes é finalização. Mas Revati especificamente é assim, o fim do fim do fim. Então aí realmente pode ser muito intenso é, essa vontade de alguns fechamentos, né? Qual a influência de Saturno no ascendente em Peixes? Existe, obviamente, uma influência, principalmente se você estiver passando por um período de regência de Saturno, mas como Peixes é regido por Júpiter, nessa conversa, a gente priorizou os trânsitos de Júpiter para o ascendente em Peixes, né? E aí, essa influência de Saturno passando pelo ascendente é uma estrutura mais da sua personalidade, você pode estar se percebendo mais saturnina, com mais responsabilidade, um peso maior para fazer as coisas, uma vontade de se manter persistente nas suas ações. E como a casa um, que é onde você tem peixes e Saturno está passando por essa casa no céu, é uma casa do corpo físico, pode ser que você sinta algum desafio no corpo físico, né? Alguma questão que apareça para ser olhada com mais cuidado no corpo físico. Oi, Marina. Boa tarde. Oi, Oi. queria perguntar, na verdade, sobre Leão, mas sobre esses trânsitos que a gente viu essa semana, Sim. que eu reparei que, então, todos os outros grahas impactam seus respectivos signos quando estão em combustão, quando estão retrógrados, né? E não é o caso do Sol, assim. Então, Não. as debilidades maiores ou desafios maiores do Sol seria quando ele tá junto com o Saturno, ou quando tá passando por Em um signo Libra. que ele não curte tanto. É. Na verdade, assim, o Sol, e até por isso que ele tem como caraca a estabilidade. Porque ele não fica Hum. retrógrado, ele não sofre combustão, ele causa combustão. Então, tende a ser, realmente, os leoninos e as leoninas tendem a ser mais estáveis nesse sentido. O que eu aponto para leoninos e leoninas que já têm algum vocabulário de astrologia é olhar a pontuação do Ashtaka Varga, porque aí para você o Sol vai ter potências e desafios específicos, né? Que aí eu não consigo pontuar aqui, porque pode ser que o Sol em Áries, que é super potente para todo mundo, para você seja um desafio. Então, esse é um detalhe interessante que realmente ascendentes em Leão precisam olhar todo mundo. Vale a pena olhar, mas para vocês que o Sol é tão constante, dá a impressão de que não tem tantas diferenças, aí você vê uma diferença mais gritante, de potência e desafio. Mas o desafio técnico do Sol é Libra, né? É o desafio técnico e encontrando com Saturno, que é mais rápido, né? Que é um encontro. E os eclipses. Os eclipses
cereja do bolo durante o ano, né? São os períodos. Muito Pô, bem, é isso. maravilha. Obrigada, Má. Oi, Ju. Oi, Bá. Deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinha. Eu vi, observei alguns momentos de planetas a menos de 1 grau um do outro, Uhum. e essas guerras planetárias, então, eu devo levar também em consideração no estudo desses trânsitos, né? Sempre. Graha e Uda, que são essas guerras planetárias. Lembrando que as guerras planetárias acontecem só entre planetas, né? Entre Marte, De Mercúrio, Vênus, Sol e Júpiter. É um período que tende a ser meio rápido, ali, alguns dias. Mas é sempre um dia importante para observar gatilho de evento que tende a acontecer. Sim. Eu dei uma anotada aqui, mas sim, em outro momento eu te mostro para a gente só validar algumas informações para não misturar muitos assuntos aqui também. Claro, à vontade. Maravilha. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. E aí, se você tiver os Grahasildas com Júpiter, me avisa que eu tenho interesse. Tem. Tá? Depois a gente conversa. Depois a gente troca uma ideia. Maravilha. Obrigada, Ju. Oi, Tati. Boa tarde. Olá, namastê, Bárbara, prazer te conhecer. Primeira aula ao vivo que estou conseguindo vir. Tô Maravilha. pegando a aula da agenda, provavelmente terei dúvidas, não sei se depois eu posso tirar dúvidas contigo. Claro, Bah, por favor. tá. É, muito boa a aula, gratidão. Eu que agradeço. Você falou de 20 de março a 12 de abril para os aquarianos, Hum, que um período com pouca clareza, alguma dificuldade, algum peso, porque pelo que eu me lembro, você falou do Sol e Saturno juntos, né? Então essas duas sim. energias aí do humanitário com o líder, com a autoridade. A gente poderia assim pensar que o nativo, então, ele vai estar com essas duas energias muito presentes, e aí, ora pode ser que esteja, sabe, super empático, humanitário, ora super, tipo, autoritário, assim, né? É meio esse extremo. Sempre que. Sim, é um choque de pontos de vista. E na astrologia, de maneira geral, os nossos períodos mais desafiadores são exatamente esses, quando um paradoxo muito grande quer coexistir e a gente fica muito louco e não consegue saber se vai para um lado ou para o outro. Como essa combustão específica está acontecendo em peixes, que é um signo mais compassivo, que é um signo mais é de água, então é mais fluido, esse lugar da liderança impositiva do Sol perde um pouco de força. Então, o Saturno sai ganhando nesse lugar de considerar os outros, de estar mais no grupo. Mas ainda assim é um período de alguns choques, né? De querer liderar, mas achar que é um impostor se liderando e preferir ficar no meio do grupo, mas aí alguém puxa a sua liderança e você tem que reagir àquilo e vai nesse cabo de guerra. E aí a gente poderia ser um remédio astrológico, meditações para Súria e para Shani? Poderia ser um remédio astrológico. Meditação é remédio astrológico para tudo e qualquer coisa. Tá. Nesse período, o melhor remédio astrológico é realmente diminuir as atividades, né? Tentar dar uma liberada na agenda, ficar um pouco menos exposta, mas com certeza meditar e fazer mantras para esses grahas vai ser sempre uma boa conexão para você não reagir tanto e ficar um pouco mais consciente das suas ações. Gratidão, obrigada. Imagina, obrigada a você. Seja bem-vinda às aulas ao vivo. Obrigada. Oi, Martina. Oi, Bárbara, tudo bom? Vocês estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo bem. Pode falar. Tá bom. Eu fiquei na dúvida nessa questão do Sol e de Saturno, né, da combustão. É, na aula do ascendente em Leão, você falou que o Sol ele é menos impactado na combustão, porque ele está causando a combustão, né? Mas nesse caso parece uma briga mais complicada, assim.
Aí só para eu entender se tem algum vencedor, se o Sol é esse vencedor ou se realmente o Sol também sai machucado desse embate. Essa eu acho que é a única combustão que o Sol é, pode ter um pouco mais de desafio. Todas as outras, assim, ninguém ganha do Sol, tá? O Sol é o maioral, ele brilha e realmente, astronomicamente, isso é claro, assim, quando o Sol tá brilhando, você não vê nenhum outro graha ali, você não vê nenhum outro planeta ali, você não vê nenhuma estrela, isso significa que o Sol tá, né, brilhando mais. Acontece Uhum, que Saturno realmente é o oposto e é o que mais traz paradoxos para o Sol. E, de novo, como eu estava falando para Tati, o contexto de peixes em específico, o Sol fica muito. Fica mais compassivo, ele fica um pouco mais próximo de qualidades saturninas, que é mais coletivo e tudo mais. Mas ainda assim é um período de desafio porque gera um estresse de pita, né? Um estresse assim de um calor que quer aparecer num ambiente que Saturno gosta que seja um pouco mais estável e controlado. Mas de maneira técnica, o Sol sempre ganha. Não é muito esse o vocabulário, né? Não é que alguém sai ganhando, mas é quem mais se destaca na nossa personalidade por esse período desse trânsito em específico. uhum, certo. E outra questão é que eu vi esse do ascendente em Leão, pensando no meu mapa, e também tô vendo, vi esses de hoje, porque eu tô na Dasha de Júpiter. Faz sentido, né? Desconsiderando as casas, assim, para ver as movimentações e tal, por onde vai Perfeito. passar as nakshatras. Fazendo o depara em relação às casas do seu mapa, então, né? Para você que é ascendente em Leão, pensar nesse movimento casa 11, casa 12, casa um, que é aonde Júpiter vai passar, com certeza faz sentido você ouvir esses trânsitos. Uhum, legal. E por fim, uma curiosidade, caso você possa responder, eu estava querendo saber a coluna vertebral tem alguma regência assim de casa ou de planeta ou de signo? A coluna vertebral está muito conectado com estrutura óssea, que é Saturno. Uhum, Seria Saturno nesse sentido. Se for um lugar mais de músculos que sustentam, e aí é um pouco mais Marte. Mas uhum, as partes do corpo estaria mais conectado com esses dois grahas. Em termos de signos, que interessante. Porque a gente fala muito da parte da frente do corpo quando a gente define os signos conectados com a parte do corpo, né? Então a gente fala de Gêmeos conectados com braços e parte alta do peito, Câncer conectado com seios e aqui coração e a parte de cima, Leão conectado com a cavidade abdominal, Gêmeos digestão, mas a gente não fala da parte de trás. Então eu ficaria mais com essa conexão com Saturno. uhum, E é muito. Saturno por causa da parte óssea. uhum. E aí uma lombar, por exemplo, pode ter essa conexão com Marte também, que é essa coisa mais de sustentar, É, lombar. O que? Desculpa? de sustentar uma coisa, uma parte mais muscular, de sustentação e tal. Sim, sim. Porque pelve é Libra. Hum, Pelve estaria conectado com o signo de Libra. Escorpião são os órgãos sexuais, mas a parte da pelve, da sustentação da pelve é Libra. Então, sim. Então, se a gente for para a parte muscular das costas, Marte. uhum. Tá, Tá. beleza. Obrigada. Obrigada a você. Maravilha, meu povo. Que alegria. Finalizamos então essas 3 aulas, vão estar disponíveis para vocês acompanharem ao longo do ano inteiro, assim como euzinha estarei disponível para vocês consultarem o ano inteiro, sempre que precisarem.
Seguimos juntas e juntos. Estudem astrologia para o propósito que seja para ser astróloga, seja para melhorar a vida de vocês, porque melhora a vida mesmo, ajuda muito a tomar decisões, as coisas ficam muito mais alinhadas e a gente vai ter um ano muito mais próspero estando próximas desse conhecimento. Sempre um prazer. Seguimos juntas. Vejo algumas de vocês segunda-feira. As que eu não vejo, a gente se vê em algum momento. Um beijo, bom ano para nós.